18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 em ponto. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7. Hoje, na edição do 18 horas, excepcionalmente, nós vamos transmitir ao vivo o debate entre os pré-candidatos à Prefeitura de Manaus, que acontece a partir de agora no auditório da OAB Amazonas. O debate vai ser mediado pela comentarista política do 18 horas, a jornalista Cíntia Blink. Durante o intervalo, vamos entrar com o nosso correspondente, Carlos Eduardo Matos, para falar sobre os destaques de hoje, direto de Brasília. Então, a partir de agora, vamos ficar ao vivo com o primeiro debate entre os pré-candidatos à Prefeitura de Manaus. 18 horas. Nós estamos ao vivo aguardando o começo do debate que acontece ao vivo lá no auditório da OAB no Amazonas entre os pré-candidatos à Prefeitura de Manaus, e quem vai mediar o debate é a comentarista política aqui do 18 horas, a jornalista Cíntia Blink. Bom, você também pode acompanhar o debate pelo Instagram, @Cíntia Blink, ou pelo YouTube no Diário da Capital. No primeiro bloco vão ser tratados de assuntos e os candidatos vão responder de acordo com o sorteio eletrônico, e jornalistas convidados vão fazer as perguntas. 5 jornalistas perguntam e todos os candidatos respondem e comentam também conforme a dinâmica. Cada pré-candidato presente vai responder e comentar as perguntas dos jornalistas. Agora sim, direto ao vivo do auditório da OAB do Amazonas, o primeiro debate entre os pré-candidatos à Prefeitura de Manaus. Amazonas, o advogado Jean Cleuter, por permitir que nós utilizássemos o auditório Rubi na sede da OAB nesta noite. Eu quero ressaltar que a ordem não teve qualquer envolvimento no debate, a não ser o de ceder o espaço. Dito isso, é a primeira vez que o eleitor de Manaus tem a oportunidade de comparar eles que têm a intenção de disputar o comando da Prefeitura de Manaus. É o momento de saber quem tem os projetos que mais fazem sentido com a Manaus que você quer ver no futuro. Com transmissão ao vivo pelo Instagram, @CínthiaBlink, pelo YouTube do portal Diário da Capital e pelas ondas da 100.7 Rádio Mix, começa, nesse instante, o primeiro debate entre pré-candidatos à Prefeitura de Manaus. Em nome de toda a organização, eu agradeço eles que aceitaram o desafio de participar do debate. Os pré-candidatos que estão aqui hoje são Capitão Alberto Neto, pelo PL, Marcelo Amil, do PSOL, Maria do Carmo Cefair, do Partido Novo, e o Wilker Barreto, do Mobiliza. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, do Partido Avante, e o deputado estadual Roberto Cidade, do União Brasil, não responderam ao nosso convite para participar do debate. A federação PT, PCdoB, PV não conseguiu entrar em um consenso para saber qual deles poderia fazer parte do debate aqui hoje. O deputado federal Amamandel, da Federação Cidadania PSDB, confirmou presença. A equipe dele participou da reunião para aprovar as regras do debate e hoje, por volta das 14 horas, nós ficamos sabendo pelas redes sociais que ele não teve a capacidade de vir ao debate. Nós demos ao deputado a possibilidade de participar remotamente, mas ele disse que estaria em um voo. Além dos pré-candidatos, nós contamos com a ajuda da banca avaliadora dos pedidos de resposta, formada pelos advogados Ana Clara Moreira, Jerry Dias e pelo jornalista Gabriel Veras. Vamos agora conhecer as regras do debate. No primeiro bloco, os pré-candidatos vão responder as perguntas dos profissionais de imprensa sobre plano de governo. A ordem dos jornalistas vai ser definida por sorteio. Cada um deles vai escolher um pré-candidato para responder e outro para comentar. A pergunta deve ser feita em até 1 minuto e a resposta deve ser dada em até 2 minutos. Depois, a pessoa que comentar vai ter 1 minuto e a pessoa que responder vai ter também 1 minuto para a réplica. No segundo bloco, os pré-candidatos vão responder as perguntas da audiência. Vai ser feito um sorteio eletrônico para determinar a ordem que os pré-candidatos vão responder. Então, eles vão escolher um dos grandes temas.
mobilidade urbana, saúde, educação, meio ambiente, transporte público, segurança e corrupção. A pergunta sobre corrupção será feita por um membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Amazonas. A pergunta deve ser feita em 30 segundos e cada pré-candidato terá 2 minutos para responder. No terceiro bloco, os pré-candidatos se enfrentam em 2 rodadas de tema livre. Primeiro, teremos um sorteio eletrônico para definir a ordem em que os pré-candidatos vão perguntar. O sorteado terá 30 segundos para perguntar para o adversário que ele escolher. A resposta deve ser dada em 2 minutos. Será dado 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Na segunda rodada, as duplas formadas só poderão se repetir se alterarem a ordem de quem pergunta e de quem responde. Por fim, os pré-candidatos terão 1 minuto para as considerações finais. Sempre que um dos pré-candidatos se sentir desrespeitado em sua honra, ele pode levantar a mão, eu vou avisar a banca, caso o pedido seja aceito, o pré-candidato terá 1 minuto para o pedido de resposta. Todas as regras foram acordadas previamente entre as equipes dos pré-candidatos e a organização do debate. Eu preciso lembrar que, apesar de nós termos uma belíssima plateia acompanhando o evento inédito de perto, essa plateia precisa se manter em silêncio para não atrapalhar o andamento do debate. Vamos, então, ao primeiro sorteio, para sabermos qual será o primeiro jornalista convidado a estrear as perguntas da noite. Fábio Melo. Fábio Melo, fatos marcantes. Pode entregar o microfone para ele? Salva. Microfone. Boa noite, Fábio. Boa noite, Cíntia. Você tem 1 minuto. Boa noite, candidatos. Boa noite a todos. Queria fazer uma pergunta direcionada ao Wilker Barreto. Queria que o Alberto Neto fizesse o comentário. Sobre a importância do plano de governo, isso a gente sabe, é muito importante porque são vários problemas que Manaus enfrenta em relação à gestão dos recursos públicos, à mobilidade urbana, mas também vejo que é importante o prefeito, no caso, a pessoa que vai fazer aquela gestão, ela tem uma experiência, né, na execução desses recursos e tem pré-candidato que não concluiu o seu mandato até hoje, por exemplo, de vereador, e tem a intenção de não concluir, caso vença a sua vertente lá como deputado federal. Saber da importância de ter um bom plano, mas de cumprir, chegar até o final o seu mandato, né, para poder ter experiência. Obrigado pela pergunta, Fábio. Primeiramente, agradecer aqui a oportunidade dessa participação, agradecer a presença aqui dos pré-candidatos, parabenizo pela vinda dos presentes e preciso registrar a falta daqueles que tiveram a oportunidade de estar aqui falando para uma cidade que precisa realmente, nas próximas eleições, acertar. Mas, para ela acertar, ela precisa ter a oportunidade de conhecer. E quando pré-candidatos se furtam, se negam a participar de momentos como esse da democracia, isso, com certeza, precisa ser analisado com carinho para você que me assiste, para você que me escuta. Eu não tenho dúvida, Fábio, que os desafios para o próximo prefeito são gigantescos. Nós temos uma prefeitura hoje que gasta mal o dinheiro. Quando eu falo gasta mal o dinheiro, porque nós estamos aí chegando ao final no início de um ano, de um orçamento, o maior orçamento da história da prefeitura, já devendo quase R$1 bilhão. A prefeitura hoje não tem liquidez. Se não tiver gestão, o próximo prefeito vai passar os próximos 4 anos endividando a prefeitura. O que eu vou trazer para dentro da prefeitura é economia. Isso não é uma fórmula mágica. Todos os gestores estão fazendo. Diminuir custo, diminuir contrato, enxergar o dinheiro para poder voltar a investir. A prefeitura tem
3,4, 3,2 bilhões de custeio. 20% de economia, você encontra 600 milhões de reais. Nós temos aí uma máquina que gasta mal. Agora, se não tiver preparo, formação acadêmica, você não consegue administrar. E o maior exemplo nós temos aí, um governo e uma prefeitura de Manaus que estão hoje faltando com os serviços. Então, eu entendo que eu preencho os pré-requisitos, experiência, formação e maturidade para enfrentar os desafios de 2024. Oi, ok. O senhor tem 1 minuto para responder. Para comentar, na verdade. Perfeito. Concordo com o Wilker Barreto. Quando você falta a um debate, já falta o comprometimento em governar nossa cidade. Ou é um despreparo, como o deputado falou, ou está com medo de enfrentar. Porque, por exemplo, quando o atual prefeito falta ao debate, é medo de mostrar os feitos que, na verdade, não teve. Quando outros candidatos não aparecem, é porque não tem um preparo necessário para enfrentar grandes desafios. O Wilker falou que nossa cidade precisa enfrentar grandes desafios, é verdade. Desafio na mobilidade urbana, desafio de construir novas vagas para a creche. Apenas 25% da população tem acesso a tratamento de esgoto. Olha o absurdo que nós vivemos. Falta de transparência na prefeitura. Cíntia, tu já várias vezes tentou acertar o portal da prefeitura. Nós estamos em 6º pior índice de transparência entre as capitais. Transparência é sinônimo de corrupção. O senhor tem 1 minuto para réplica. Manaus tem 5 bilhões a receber de dívidas de impostos municipais. As primeiras providências que nós iremos tomar, permitir que o cidadão possa ser adimplente novamente. Eu prefiro 1 bilhão de reais dentro das contas da prefeitura do que 5 bilhões de reais de um balanço. Muita gente não se regulariza porque metade dessa dívida é juros e multa. Desta forma, trazendo dinheiro bom, não precisando fazer empréstimo, e na hora que nós precisarmos fazer empréstimo, é para enfrentar a problemática de falta de creche. Manaus só tem 23 creches. Nós vamos dobrar isso. E se tiver que fazer empréstimos, é o melhor investimento. Nós vamos melhorar a questão da habitação. Se tiver que fazer empréstimo, é o melhor investimento. Agora, empréstimo para manutenção de custeio, empréstimo para uma cidade de 9 bilhões de reais, para mim é o cúmulo da incompetência. Obrigada, pré-candidato. Agora nós vamos novamente ao sorteio para ver qual será o próximo jornalista que vai perguntar. Anne Margarete Radar Amazônico. Anne, você pode perguntar para o capitão Alberto Neto, para Marcelo Amil, para Maria do Carmo. Ela vai escolher. Muito obrigada. Eu gostaria de perguntar para o capitão Alberto Neto. Nós sabemos que existem vários projetos que precisam ser desenvolvidos aqui na capital e que deles depende, por exemplo, a construção de creche, que quase não existiu, né? Segundo o próprio Tribunal de Contas, não foram gastos até 2022 nenhum real em educação básica. O prefeito disse que construiu 3 creches nos 3 anos de mandato, já vai para o final do seu mandato. Eu estou só dando um exemplo de projetos que necessitam de recursos federais. Eu gostaria de saber como é que fica essa questão da busca do investimento federal diante do seu posicionamento político. Como é que o senhor vai lidar com isso? E eu gostaria que quem comentasse fosse a Maria do Carmo, né, que é diretora da FAMETO, que é uma pessoa ligada à educação.
Estamos sem som? Estão ouvindo, sim. O senhor tem 2 minutos para responder. Ana, obrigado pela pergunta. Um dos desafios da nossa cidade é a educação. Infelizmente, pouco nós conseguimos avançar. Na verdade, nós pioramos os índices educacionais. Vai sair daqui a pouco o próximo resultado do IDEB. O último, Manaus não atingiu a meta. Nós caímos os resultados em relação ao resultado anterior. Em relação às creches, isso nos 2 anos finais, no ensino básico. Mas em relação às creches, chega a ser pior ainda. Nós não conseguimos atingir 10% das vagas que é necessária para a nossa cidade. Então, há um déficit de vagas de creches enormes. Imagina, a mãe precisando trabalhar, tem que deixar o filho com um vizinho, ou às vezes com um parente, e muitas vezes é nesse caso que acontecem as tragédias. E como solucionar isso? Tem recurso do governo federal, tem recurso economizando, fazendo uma boa gestão na prefeitura, você pode fazer parcerias público-privada, para as pessoas mais vulneráveis, depende do local, você pode dar bolsa creche, tem que fazer uma análise da cidade, ver qual o bairro que mais necessita e priorizar esses bairros. Infelizmente, nós ficamos no atraso. No mandato passado, com críticas e acerto, foram construídas 19 creches. Nesse mandato, apenas, se eu não me engano, 4 creches. É assim, é um descaso com as nossas crianças. Eu sei que temos grandes desafios, esses desafios precisam ser enfrentados. O desafio da creche, o desafio de melhorar os índices educacionais, que são muito baixos, levar tecnologia para as nossas crianças, tornar Manaus referência na educação. Vocês estão me ouvindo? Ok. Acabou o seu tempo, obrigada, candidato, pré-candidato. Agora a gente ouve, então, o comentário de Maria do Carmo. Está ligado ali o microfone? Isso, agora pode usar. Não? Quem está com a gente no som pode ajudar aqui? Pronto, agora voltou. Tem um delayzinho, hein? Então, eu vou falar de uma coisa que é preciso repetir a exaustão. Há 20 anos não se governa pensando numa coisa básica e indispensável, pessoas. Porque o destinatário de todo projeto dentro de um governo deveriam ser as pessoas. Não existe educação sem professores. Não existe investimento em creches, eu vou lhe dizer por quê. Porque dinheiro do governo federal há e foi devolvido. Mas quando você fala em montar creches, você fala em pessoas que têm que trabalhar e que demandam folha de pagamento e recursos. Pessoas não devolvem o dinheiro. Então, é mais barato você fazer uma obra e a gente sabe, e a gente precisa falar da realidade. O dinheiro não vai para onde deve. É como se fosse um cano, a água vai vazando pelo caminho. É só esse o problema. Tem que fazer as creches. Pronto. Obrigada, pré-candidata. Agora o senhor tem 1 minuto para responder. Oi. Claramente há um abandono das nossas crianças nessa gestão. Apenas 25% das crianças da nossa cidade têm acesso à educação infantil. Olha o que eu estou dizendo, apenas 25%. Se falar só da creche, o número ainda é pior ainda. Menos de 10% nós temos de vagas oferecidas. É um número alarmante. A nossa pré-candidata Maria do Carmo acerta. Nós precisamos, sim, construir creches, nós precisamos fazer parceria público-privada, nós precisamos criar bolsas para agir em lugares que precisam de bolsas. Então, há uma necessidade urgente de cuidar das nossas crianças. E quando a gente faz uma ligação com a saúde, imagina, Cíntia, aumentou o número de mortalidade infantil em pleno século XXI.
Nós vivemos, senhores, na 5ª capital mais rica do Brasil. Como que 25% das nossas crianças estão fora do ensino? É um absurdo. E nós vamos enfrentar esses problemas. Obrigada, pré-candidato. Agora nós vamos a um novo sorteio para saber quem é o próximo jornalista a perguntar. Rodando a roleta, nós chegamos em Priscila Rosas do Poder. Priscila, você pode escolher para perguntar os pré-candidatos Marcelo Amil ou Maria do Carmo. E para responder, Marcelo Amil ou Wilker Barreto. Tá. Então, a Maria do Carmo pode responder a minha pergunta e o Marcelo Amil pode fazer a réplica, né? A resposta, ok. A resposta, desculpa. Então, boa noite. Sabendo que nas obras do novo PAC do governo federal, nós temos previstos obras de revitalização ali no terminal da Manaus Moderna e indo do Porto São Raimundo, que são cartões postais da cidade, muito importantes também para chegar à comunidade ribeirinhas. Eu queria saber se, no seu plano de governo, você tem... você pretende, se isso é uma prioridade, ajeitar essa parte de Manaus, que é muito importante, e também viabilizar negociações com o governo federal, com o governo estadual, para que isso seja uma prioridade no transporte das pessoas, principalmente até as comunidades ribeirinhas. Priscila, assim, nós temos que ser bem claros. Primeiro, eu acho importantíssimo esse tipo de obra. E é fundamental, até porque Manaus está precisando, mas não está precisando só disso. Eu falo que Manaus precisa de um sistema de gestão assim, integrado para tudo, para todas as áreas. Nós temos assim, deficiências terríveis. Manaus ostenta os piores índices das capitais brasileiras. Sistema de transporte não temos. Então, assim, fazer esse tipo de obra é importante, primeiro, para o turismo. E eu vou falar assim, com propriedade, porque a gente tem um trabalho que a gente mostra que é possível fazer com menos, porque uma instituição privada que chega a estar entre as mais respeitadas do Brasil, poucas pessoas sabem disso, e a gente vai atrás de recursos, não aqui no Amazonas, porque não se tem essa oportunidade, então a gente tem condições, sim, de exigir mais para a nossa cidade. Infelizmente, os governos daqui não têm se feito respeitar. Para a gente se respeitar do fora, a gente tem que mostrar propriedade e seriedade naquilo que a gente vai fazer. E isso daí eu posso te afirmar que eu tenho de sobra. Nós temos um projeto fantástico para Manaus, já disse, priorizando pessoas, porque nós precisamos fazer pensando nas pessoas. Hoje as pessoas em Manaus, elas moram e habitam no lixo. Então, é muito bom você fazer um mirante, mas a gente tem que estabelecer prioridades. O que é mais importante? Você fazer saneamento básico, nós só temos 23% da população com coleta de esgoto, ou seja, literalmente o resto vive no lixo, e não fazemos essas obras. Tem que fazer, tem que ter prioridade. Então, assim, as metas são auspiciosas e para resolver os problemas de uma só vez. O pré-candidato Marcelo Amil agora pode responder em 1 minuto. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. A Orla de Manaus ela é um ativo gigantesco que, historicamente, foi mal aproveitado. Manaus cresceu de costas para o rio. Até a inauguração agora desse mirante, que eu tenho minhas críticas, não a construção do mirante, pois ele é um aparelho que valoriza o aspecto cultural da cidade, mas ele tá impedindo que manauaras utilizem. Um lugar onde um pão com ovo custa R$13 é para turista, não é para manauara. Então, esse ativo ele não pode ser usado simplesmente para fazer uma foto bonita, pintar de azul e amarelo e dizer estou fazendo algo. Esse ativo tem que ser usado para trazer recursos para a cidade. Estava parado aqui, desculpa. Para trazer ativos para a cidade, mas também para promover qualidade de vida. A gente, do jeito que a gente tem esse mirante, Lúcia, agora, que precisa ser adaptado para o manauara poder utilizar, a gente tem perspectivas de utilização turística da Orla do São Raimundo, da Colônia Antônio Aleixo, da Ponta das Lajes. Então, esse é um erro histórico que Manaus cometeu, que precisa ser reparado, mas sempre com esse olhar, de olhar para o ser humano. Não dá para a gente ter um novo Teatro Amazonas, que é um orgulho, é uma maravilha, todo mundo ama o Teatro Amazonas, mas mais de 70% da população manauara nunca colocou os pés lá dentro. Manaus tem que fazer o manauara
Obrigada, pré-candidato. Pré-candidata Maria do Carmo, a senhora pode responder. Tem 1 minuto também. Então, eu falo que Manaus é uma casa cheia de goteiras. Precisa consertar o telhado, porque a gente fica só tapando as goteiras. Então, isso daí é um problema sério. Não dá para tirar assim, dizer, ó, esse aqui é prioridade. Tudo é prioridade. O que a gente tem que fazer é definir as metas de curto, médio e longo prazo. Isso daí a gente sabe fazer e vai fazer. Agora, isso aqui é uma pré-campanha, eu não posso abrir muito, mas a gente tem um projeto maravilhoso que vai valorizar a nossa orla, porque ele está incluído, inclusive, no sistema hidroviário que a gente planeja fazer. Já passou da época da gente trabalhar com isso, e a gente vem lá da ponta do Puraco, é claro, e vai terminar lá no Tarumã. E isso daí é fundamental. Então, nós vamos precisar de todos esses, não só um, mas vários pontos de integração, e todos eles serão, de per si, valorizados, porque serão unidades individuais de potencial turístico. Obrigada, pré-candidata. Agora a gente não precisa de sorteio, porque temos apenas o jornalista Tiago Botelho, do blog do Tiago. Blog do Botelho, perdão. Pode fazer a sua pergunta. Você pode primeiro escolher, não, você não pode escolher mais. Mas você vai perguntar para Marcelo Amil, e quem vai comentar é o Wilker Barreto. Tudo bem. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Eu quero fazer uma pergunta sobre 2 problemas sérios de Manaus hoje e como é que você pretende solucioná-los. O primeiro, a questão do aterro sanitário, que tem uma vida útil até 2028, e a questão dos flutuantes da orla do Tarumã. Como resolver esses 2 grandes problemas? Boa noite, obrigado. Boa noite, Tiago, mais uma vez também. Tiago, não existem respostas simples para questões complexas. Todo mundo, eu desconfio sempre de quem aparece com soluções milagrosas. Não, isso aqui vai ser resolvido em tal tempo, vamos resolver isso, é só fazer isso. Se fosse só fazer isso, já tinha sido feito. Agora, há uma resposta que eu entendo que é universal, o conhecimento. A solução para o aterro sanitário, e a lei tem prazo para exigir resposta disso, ela vem dos nossos educadores. Manaus precisa urgentemente ter um conselho de notáveis. Nós temos professores doutores na UFAM, na UEA, nas universidades privadas, que têm trabalhos lindos, viáveis, exequíveis e que interessam ao mundo sobre o reaproveitamento dos resíduos, sobre o tratamento de produtos recicláveis, processos de pirólise que poderiam, inclusive, fornecer gás de cozinha para famílias que estão inscritas no CAD único. Agora, isso não sai do papel porque a gente tem visto, com o passar dos tempos, governantes que assumem e falam, não, eu vou resolver, como se ele fosse um poço de sapiência. E não é. O poço de sapiência, ele existe. Ele se chama universidade. E aqui nós temos 2 grandiosas universidades públicas e grandiosas universidades privadas. A solução para a orla do Tarumã, primeiramente, eu até comentei isso numa outra entrevista que eu participei, comentava, porque são mais de 1.000 flutuantes. Espera aí, vamos botar na ponta do lápis. Esses 1.000 flutuantes são alternativas de lazer, de geração de emprego? Não. A esmagadora maioria deles é de marina, que está lá guardando lancha, de figurão, sem pagar qualquer imposto, sem qualquer responsabilidade ambiental. Essas marinas já tinham que ter sido recolhidas. Essas aí eu não tenho qualquer apreço por elas. Agora, quem está lá realmente gerando emprego precisa de um olhar atento. A Defensoria Pública tem feito um trabalho grandioso na defesa dessa discussão, desse debate, e o município precisa, mas não discutir com sabedoria salomônica. Precisa de ciência, precisa de professores, precisa de doutores para apresentar a solução fácil. Obrigada, pré-candidato. Agora, o pré-candidato Wilker Barreto pode comentar em 1 minuto. Nossa proposta é muito objetiva. Enquanto Manaus não tratar lixo como riqueza, nós vamos perder milhões do contribuinte nas pesagens da balança lá do aterro. Uma coisa é certa, no nosso governo, aquela estação ali da Marquise não funcionará. Porque se aquele aterro da Marquise funcionar, não tem flutuante, não tem marina. Não tem nem Ponta Negra, porque aquilo ali é uma bomba relógio. Nós vamos em 4 anos, que é o tempo que precisa para você legalizar um aterro 20 quilômetros da cabeceira do aeroporto. Aquele licenciamento ali é criminoso. Eu já falei isso e repito. Fukushima era legalizada, Brumadinho era legalizada, e uma hora, se aquela estrutura funcionar, nós vamos perder a bacia do Tarumã. E flutuante, para mim, tem que ter o apelo comercial, porque nós somos uma cidade turística.
Obrigada, pré-candidato. Pré-candidato Marcelo Amil tem 1 minuto para responder. A resposta, o comentário do Wilker, eu fico feliz porque eu estou vendo prevalecer a sensatez aqui. Eu insisto, a esmagadora maioria daqueles flutuantes do Tarumã, eles são marina para guardar lancha de figurão. E o pessoal não está preocupado com lancha de figurão, o pessoal está preocupado com quem acorda às 6 horas da manhã, que vai para lá, vai vender seu peixe, vai trabalhar, vai fomentar a vocação turística da cidade de Manaus. Essas pessoas têm que ser prestigiadas com um olhar adequado. Quanto à bacia, a esse novo aterro que está se tentando construir, é criminoso. É criminoso qualquer gestor amazonense, qualquer parlamentar amazonense. E eu não digo nem que silencie, mas que não se manifestar claramente quanto àquilo deve ser marcado na história dessa cidade como um inimigo do futuro de Manaus. Vai envenenar nossos filhos, vai matar nossos igarapés, vai matar o pouco de floresta que a gente tanto diz que se orgulha, mas infelizmente vai ficar silente quanto ao assassinato disso. Obrigada, pré-candidatos. Agora é hora de responder as perguntas da audiência, a quem eu gostaria de agradecer imensamente a participação. Nós recebemos muitas perguntas, claro que não é possível fazer todas por conta do tempo, mas nós selecionamos aquelas que mais se repetiam. Primeiro, nós vamos ao sorteio eletrônico para saber qual é o pré-candidato que vai responder primeiro. Rolando a roleta agora. Capitão Alberto Neto. O senhor pode escolher entre os 7 principais temas: mobilidade urbana, saúde, educação, meio ambiente, transporte público, segurança ou corrupção. Segurança. Segurança, ok, vamos lá. Ampliar e melhorar a guarda municipal está nos seus planos? Se sim, como pretende viabilizar isso? Essa pergunta é do Pedro Gabriel, lá do Instagram. A guarda municipal da nossa cidade precisa urgente de uma reestruturação. Precisa de concurso público. Hoje nós temos em torno de 400 homens. Se a gente colocar férias, licença, dá em torno de 200 na ativa. Isso é muito pouco para uma cidade tão grandiosa como a nossa. Nós temos mais de 2 milhões de habitantes. Nós precisamos dar protagonismo à guarda municipal. Imagina, nós temos vários sinistros nas nossas escolas. Por que nós não temos uma ronda escolar nesse momento? Por que a nossa guarda municipal não está preparada para atender ocorrências nas nossas praças, pontos turísticos, fazer a ronda também nos postos de saúde, levar segurança para o nosso povo? A segurança pública, eu digo, lógico, não é só a guarda municipal, e a prefeitura tem se furtado em relação à segurança. Quando falta iluminação, é um lugar propício para o tráfico de drogas, para assaltos, para estupros. Quando a escola não está próximo do bairro, quando não tem creche, isso também afeta a segurança pública. A mãe deixa o seu filho num lugar de vulnerabilidade. O tráfico de drogas começa a ocupar esse espaço. A prefeitura tem se omitido muito em relação à segurança pública. E a Guarda Municipal precisa urgente, numa reestruturação de cargos e salários, ganhar uma carreira digna, preparo, concurso público para que a gente possa aumentar esse efetivo e, assim, começar a fazer política pública na segurança do trânsito, na segurança das nossas escolas, na segurança dos locais, que é de responsabilidade da prefeitura, assim como está na nossa Constituição. Agora, há um período de transição, tem vários projetos no Congresso Nacional para transformar a Guarda Municipal numa polícia municipal. Logo, logo isso vai chegar. Nós precisamos caminhar nesse sentido. E essa história começa em 2024 com a nova gestão. Obrigada, pré-candidato. Vamos de novo para o sorteio para saber quem responde a próxima pergunta. O próximo a responder, então, é o pré-candidato Wilker Barreto. Pré-candidato, o senhor pode escolher entre mobilidade urbana, saúde, educação ou meio ambiente. Eu vou falar sobre a questão da mobilidade urbana. Mobilidade urbana, ok.
A cidade está inflamada. Qual o seu projeto em curto e longo prazo para readequação de grandes vias da cidade, como Djalma Batista e Constantino Neri? Bernardo Cage fez a pergunta. Olha, Bernardo, nós temos um severo problema na nossa cidade. Para nós pensarmos em duplicar Djalma e Constantino, a prefeitura não tem dinheiro para indenizar essas propriedades privadas. O caminho da mobilidade urbana de uma cidade complexa que nem a nossa é nós melhorarmos a questão do transporte, do nosso modal. O nosso modal é o transporte coletivo. Só que nós temos um problema. O nosso plano de mobilidade, no que diz respeito ao transporte, está com 10 anos de defasagem. É inadmissível que hoje a gente não possa rever contratos, melhorar a questão do tempo de espera. Todo mundo consegue hoje acompanhar o seu modal da palma do seu celular. A prefeitura, a atual gestão, até tentou com o Cadê Meu Ônibus, certo? É um aplicativo, mas realmente só começa com cadê, porque a gente não consegue saber onde é que está o ônibus. Hoje, todo mundo sofre para quem faz o uso do transporte coletivo, que não tem um troco. Todo mundo sabe para quem usa o aplicativo, que se você não tiver o troco, fica de crédito. Nós temos mecanismos tecnológicos para melhorar a nossa frota. Agora, temos que acabar o monopólio dos empresários. É inadmissível que a bilhetagem, a principal fonte da base de cálculo da tarifa, só os empresários têm acesso. A prefeitura, que é detentora da concessão, é obrigado a receber as informações de quantos passageiros são transportados. Por isso que o preço da tarifa é exorbitante. Manaus ainda não tem. Seria um sonho ter metrô, seria um sonho ter outros modais. Mas o que nós temos que melhorar com a tecnologia, tirar da mão dos empresários e passar para a mão do poder público o gerenciamento do transporte coletivo. Manaus gasta mais de 360 milhões de reais por ano só com subsídio. E as informações ficam na Casa da Raposa. Obrigada, pré-candidato. Novamente, nós vamos ao sorteio para saber quem vai ser o próximo a responder à pergunta da audiência. Girando a nossa roleta para saber o próximo nome. E nós temos aí Marcelo Amil, do PSOL. Pré-candidato, o senhor pode escolher entre os temas saúde, educação, meio ambiente, transporte público e corrupção. Transporte público. Transporte público. Só um momento aqui. Pergunta que veio direto da audiência. Transporte público pergunta assim: como estruturar pontos de ônibus para os usuários pararem de usar estabelecimentos ou as sombras de postes para se protegerem da chuva e do sol? Pergunta do Jonas Júnior. Obrigado, Jonas, pela pergunta. No transporte público, Manaus precisa mudar a mentalidade. E o que eu falo de mudar a mentalidade? Recentemente foi inaugurado um abrigo de ônibus, que chamar de abrigo é muita gentileza, ali no V8, que não cabe, eu que estou mais gordinho agora, não cabe eu lá. Então, essa mentalidade de que o sistema de transporte tem que servir a quem recebe a concessão, as empresas de ônibus, ela precisa ser mudada. O candidato Wilker foi muito feliz, tocou num ponto que eu bato desde 2020. O gerenciamento do sistema tem que sair da mão dos empresários de ônibus. E esse gerenciamento passa, inclusive, por essas paradas. Se alguém tiver a oportunidade de consultar as paradas de Boa Vista, elas são fechadas, climatizadas, com Wi-Fi, porque são adaptadas à realidade. Porque lá está se pensando em quem vai ficar lá na parada esperando o ônibus, não no dono do ônibus que quer aquele passageiro para ganhar dinheiro. E essa mudança de mentalidade, ela vai muito além. De 2020 até 2023, Manaus pagou 1.353 bilhões em subsídio para manter o sistema de transporte coletivo. Se você pegasse quase menos da metade disso, você construiria um VLT na cidade. Isso a gente vem defendendo há muito tempo, o pessoal discute essa possibilidade. 1 quilômetro construído de um VLT, que é uma espécie de metrô de superfície, ele custa em média 40 milhões de reais.
Se você fizer a linha 1 do VLT, que o pessoal vem propondo, saindo do Lago Azul até o Coroado, são cerca de 14 quilômetros. Esse trajeto teria custado 560 milhões. Ou seja, menos da metade do dinheiro que a prefeitura botou no bolso de empresário de ônibus, ela teria criado uma alternativa moderna, limpa, que atende ao povo de Manaus e que ia trazer Manaus para a modernidade. Então, esse paradigma precisa ser mudado. E se não tiver dinheiro em caixa, você tem o Retrem no BNDES, que oferece financiamento para isso, com uma contrapartida baixa. Obrigada, pré-candidato. Agora não precisa de sorteio, nós sabemos que é a pré-candidata Maria do Carmo. A senhora pode escolher entre os temas saúde, educação, meio ambiente ou corrupção. Todos são ótimos, né? Eu adoraria falar de todos, mas eu vou falar de educação. De educação. Vamos embora, então. Qual a sua proposta para desenvolver a educação inclusiva? Pergunta da Marta Costa. Olha, isso é uma realidade que nós já enfrentamos na FAMetro há mais de 20 anos, aliás, desde que começamos. Eu tenho todos os tipos de PCDs, pessoas que têm transtorno de espectro autista. Já tive formados agora recentemente em turismo, design. Eu falo que para a educação, em primeiro lugar, a gente tem que parar de criar situações mirabolantes. Não dá para inventar a roda. É que nem a Malala, que ganhou o Prêmio Nobel, falou, é uma caneta, o professor, um aluno, mudam o mundo, um livro muda o mundo. Então, para que você vai inventar a roda? É simplesmente preparar mediadores dentro da própria rede, investir nas pessoas e trazê-los para dentro das escolas. Isso é possível, porque eu faço isso. O meu colégio recebe naturalmente, sem fazer alarde, porque eu acho que quando você faz as coisas, você não faz disso propaganda. Trabalho é para se fazer, se construir e ponto. Então, assim, eu vejo que aqui a gente fala de muitas situações absurdamente inviáveis e deixa de fazer aquilo que tem que ser feito. Muitas vezes, você fazer uma educação básica, nós temos hoje 40% dos alunos que não completam o ensino fundamental por razões diversas. Isso é um absurdo, nós estamos no século XXI. Não tem justificativa para um número desses. Nós jamais seremos uma cidade promissora, evoluída, com uma educação desse nível. A gente precisa mudar esse número, porque é uma vergonha. É uma vergonha que 20 anos não se tenha feito absolutamente nada para mudar. Obrigada, pré-candidata. E agora nós vamos a um intervalo de 10 minutinhos e daqui a pouco os pré-candidatos vão se enfrentar por meio de perguntas diretas e tema livre. A gente volta já com o primeiro debate entre os pré-candidatos à Prefeitura de Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 45 minutos. O debate entre os pré-candidatos segue lá no auditório da OAB no Amazonas. E para você continuar conferindo e acompanhando ao debate, é só acessar no Instagram, @CintiaBlink, ou pelo YouTube, no Diário da Capital. E aqui, nos estúdios da Rádio Mix, a gente segue com o programa 18 horas. E escuta só, falta um mês para o fechamento do cadastro eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas abriu 2 postos de atendimento no Centro de Convenções Vasco Vasques e no Clube do Trabalhador do SESI. O repórter Felipe Távora conversou com especialistas sobre os serviços de atendimento e as dificuldades que o Estado enfrenta no período de eleição. Vamos acompanhar. O Centro de Convenções Vasco Vasques e o Clube do Trabalhador do SESI foram escolhidos por conta do acesso às regiões mais populosas da cidade. O atendimento nesses locais é feito através do agendamento, que é realizado pelo site do TREAM, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Segundo o professor Flávio Terceiro, especialista em direito eleitoral, as discussões em torno da legislação eleitoral estão sempre em evolução. O profissional citou o tema da porcentagem obrigatória para candidaturas femininas e o repasse de recursos para essas candidaturas como exemplo. Flávio Terceiro também falou a respeito dos aspectos da legislação eleitoral que precisam evoluir no entendimento dele. Para evoluir na questão da representatividade, é necessário que 2 discussões sejam acendidas nos próximos anos, pelo menos na minha perspectiva como advogado eleitoral.
A primeira é o voto distrital em parceria com o voto proporcional, que de certa forma funcionaria assim: dos nossos 41 vereadores, 20 ou 21 seriam eleitos pela maior quantidade de votos e pelas vagas destinadas aos partidos, e os outros 20 seriam eleitos a partir de disposições geográficas, permitindo que cada uma das zonas tivesse uma representação. Assim, o voto proporcional se destinaria àquele voto por causa, por identificação, por identidade, e o voto distrital à representação da zona na Câmara Municipal, impedindo que uma área menos populosa não tivesse representante e fazendo com que todas as bandeiras tivessem espaço dentro da Câmara dos Vereadores. Todos os serviços disponíveis na central de atendimento do TRE-AM também vão estar à disposição da população nos postos. O chefe da central de atendimento ao eleitor do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Eric Salles, afirmou à equipe de reportagem que os interessados devem levar um documento oficial com foto, comprovante atual de residência, e homens maiores de 18 anos devem levar o certificado de alistamento militar. Eric Salles também comentou quais serviços vão estar disponíveis nos postos de atendimento. Alistamento eleitoral, que é a primeira via do título, transferência de domicílio eleitoral e regularização, ou alteração dos dados cadastrais, pagamento de débito, reativação de título cancelado. Todos esses serviços estão disponíveis e podem ser realizados nessas centrais. É importante mencionar que todo atendimento presencial para essas centrais de atendimento, eles são feitos mediante agendamento prévio, realizado pelo próprio site do TRE do Amazonas, no endereço tre-am.jus.br, na opção atendimento presencial, onde a pessoa vai poder escolher qual central fica mais próxima da sua casa e o horário disponível ali no sistema de agendamento. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Previsão do tempo. E vamos de previsão do tempo para este fim de semana. Segundo informações do Clima Tempo, para o sábado, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 65% e a umidade relativa do ar fica entre 76% e 99%. E no domingo, também a previsão é de sol e aumento de nuvens. De manhã, com pancadas de chuva. De tarde, tá? Mas à noite não tem previsão de chuva. As chances de chuva são de 49%. A mínima prevista é de 25 graus e a máxima pode chegar a 32 graus. Mix. Agora em Manaus, 6 horas e 50 minutos. Vamos chamar Brasília, vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, bem-vindo, Cadu, boa noite, bom te ver. Então, o Congresso está se mobilizando para derrubar os vetos do presidente Lula ao projeto de lei da saidinha de presídio, dos presídios. É o seguinte, a gente até já falou a respeito desse assunto. O Congresso havia proibido as saidinhas. O presidente Lula veio e afrouxou aí vários pontos. Agora o Congresso está se mobilizando para fazer valer todos os pontos do projeto de lei, sem exceção. Conta pra gente como é que está esta queda de braço aí em Brasília. Boa noite, Cadu. Boa noite, Karime, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, antes da gente começar falando da reação do Congresso, eu queria primeiro situar o amigo ouvinte sobre essa novela que é o PL da saidinha. Como você disse, Karime, o Congresso aprovou um projeto de lei que praticamente elimina o benefício da saída temporária. A proposta era literalmente fechar os portões, né? Dando só aos presos do semiaberto, que estudam, trabalham fora da cadeia, o direito à saidinha. A matéria foi para a sanção presidencial. Ao longo dessa semana, Karime, o Palácio do Planalto chamou as lideranças políticas para conversar, inclusive lideranças da oposição. O governo queria fazer vetos ao projeto, mas queria também o apoio político de todo mundo, para evitar mais um desgaste político, né? Essa é uma pauta eminentemente da direita conservadora, que tem o apoio da grande massa, né? Muita gente concorda com isso,
pequena, uma minoriazinha está apoiando os vetos presidenciais, mas tem muita gente que apoia o fim da saidinha. E tem a questão de manter o controle do sistema prisional, Karime. É importante levar isso em conta. Tem que se levar em conta aí a reação das cadeias com o fim da saidinha. Essa foi uma preocupação levada pelo ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski. Pode acontecer rebelião, pode acontecer aquele chamado salve geral, né? A história está aí para nos mostrar que o Estado brasileiro não tem a menor condição de manter o controle do sistema prisional, né? Então, nessa conversa entre governo, alas políticas, os especialistas, o Ministério da Justiça, saíram esses vetos parciais, como você disse. Teve um bom senso, viu, Karime? O presidente Lula vetou a saidinha aos presos condenados por crimes hediondos, no caso, homicídio, tráfico de drogas, terrorismo, enfim, tudo que está naquele rol de crimes hediondos, principalmente tráfico de drogas. Tem muita gente presa por tráfico de drogas, condenada, inclusive. Isso, Karime, diminui o volume de presos beneficiados com a saidinha. Porém, o presidente Lula manteve o benefício aos demais, para que eles tenham o direito de verem os seus familiares e também terem acesso a atividades de convívio social. Ou seja, ele restringiu, mas nem tanto. E é importante a gente dizer, Karime, que os vetos foram discutidos com as lideranças da oposição, que somam aí as bancadas evangélicas, com a bancada da segurança pública, a chamada bancada da bala, com a bancada do agronegócio, que formam esse tripé da oposição bolsonarista. Ou seja, Karime, a oposição bolsonarista participou desse debate de construção dos vetos parciais. Por isso, Karime, que eu não vi uma reação tão furiosa assim nas redes sociais, né? Os parlamentares, eles prometem discutir os vetos esses vetos parciais do presidente Lula agora na sessão do Congresso, que está marcada para o dia 18, quinta-feira. Quinta-feira é difícil, né, para acontecer uma sessão. Todo mundo lá já vazou. Não sei nem se vai rolar. Mas eu creio que vai acontecer, antes dessa sessão, uma negociação. Tem muita pressão dos eleitores nas redes sociais, né? A oposição bolsonarista, principalmente, ela se preocupa com a reação do público nas redes sociais, mas é possível que alguns vetos sejam mantidos. É importante a gente frisar isso, esse ponto da negociação. Eu não tenho como cravar isso, viu? Mas está rolando uma boa negociação de bastidor para tentar ver o que fazer, para evitar um desgaste, né? Um embate entre Congresso e o governo Lula. O presidente Lula, ele vai contar muito, Karime, com as bancadas religiosas. Primeiro, porque as igrejas, elas têm uma atividade social dentro das cadeias, né? Tem a pastoral, tem as igrejas evangélicas aí que fazem cultos nas igrejas, fora outras atividades educacionais, né? Essas igrejas, elas têm o feedback lá de dentro, né? E segundo, tem um ponto de vista político, né? Ontem, Karime, o Republicanos anunciou meio que informalmente que o presidente do partido, o presidente nacional do partido, Marcos Pereira, deputado federal também, ele vai se candidatar a presidente da Câmara no ano que vem. Ele vai ser uma oposição a Arthur Lira. Então, o Republicanos, ele quer o apoio do governo. Então, e como não existe almoço grátis, ele vai ter que lutar para impedir a derrubada dos vetos parciais ao PL da saidinha. E o governo, por sua vez, sendo de esquerda, alinhado às questões de direitos humanos, precisa fazer valer a sua força. Então, precisa de apoio político para manter os vetos presidenciais. É queda de braço, como você disse. Volto contigo, Karine. Tá feia a coisa aí, né? Cadu, vamos lá, Cadu. Conta pra gente o seguinte. O presidente da OAB Nacional, Alberto Simonetti, ele abriu ofensiva contra o ministro Alexandre de Moraes, que tá, aliás, né? Tá no inferno astral dele. Cadu, conta pra gente o que aconteceu. Na verdade, é o que vem acontecendo, Karime. O ministro Alexandre de Moraes, ele vem sendo duramente criticado pelos advogados pela forma rígida, né, ríspida, que ele vem conduzindo os julgamentos no STF. Os advogados vêm sendo proibidos por ele, pelo ministro, de fazerem a sustentação oral da defesa dos clientes. Sustentação oral é uma fase importantíssima do trabalho do advogado, onde ele frisa os pontos que são importantes para a defesa, de forma a complementar, digamos assim, o que foi apresentado por escrito pelo próprio advogado. Ele sobe ali no púlpito e tem que fazer a sua sustentação. O ministro Alexandre de Moraes,
ele diz que o regimento interno do STF impede a sustentação oral em casos de agravo regimental. Foi uma decisão, segundo ele, recente dos ministros. Por conta disso, Karime, vem acontecendo aí diversos embates entre advogados e o ministro Moraes. Isso daí tem lotado a internet, o YouTube está cheio desses vídeos. Teve um advogado muito importante, o Tolon, acho que é o Tolon, o nome dele. E teve um embate, ele é um advogado muito conhecido, uma liderança dentro da classe. Ele teve um embate duro aí com o ministro de Moraes. E aí a OAB decidiu ir mais fundo nessa história, de forma a defender de forma mais veemente os advogados e também a atividade da advocacia. Eu trouxe aqui, Karime, uma fala do presidente do Conselho Nacional da OAB Nacional, né, o amazonense Beto Simonetti, falando sobre essa questão. Ele fez um discurso na OAB Jovem e fez esse apontamento aí. Vamos ouvir. E é com essa mesma garra, e é porque o diálogo não foi capaz e nem possível de resolver. Fomos até onde pudemos, presidente Bito, em relação à salvaguarda do direito da advocacia a fazer sustentação oral nos tribunais brasileiros. É que nós, todos unidos, na próxima semana, apresentaremos, governador, uma PEC no Congresso Nacional para que acabe de uma vez por todas essa discussão de que o que vale mais é o regimento de um tribunal ou é o Estatuto da Advocacia, que é regido por uma lei federal e é onde está descrito todos os nossos direitos, as nossas garantias e o direito que nós possamos, da tribuna sagrada da defesa, representar o povo brasileiro. 18 horas. A gente acompanhou a fala inflamada, né, do presidente do Conselho Nacional da OAB, Alberto Simonetti. Cadu. O ministro Alexandre de Moraes rivalizando com a OAB, com a categoria da classe dos advogados, né? E a gente sabe que um ponto aí que chama muito a atenção do Alexandre de Moraes é a arrogância dele, né? Ele tem muita vaidade. No caso do Elon Musk, isso ficou evidente, né? Agora, como ele disse aí, o Beto Simonetti, ele vai apresentar uma PEC, né, com a ajuda aí do Congresso Nacional para tentar mudar essa realidade. E como no Congresso Nacional tem muito advogado, Karime, tem muita gente também com raiva do Xandão, é possível que a matéria avance um pouquinho, tá? Mas vai depender aí da canetada do Arthur Lira. Será que ele vai ter coragem de permitir que uma PEC para bater no Xandão avance no Congresso? Será que ele tem coragem? Não sei. O que você acha? Você apostaria Eu em acho quê? que não. Eu acho também que não, Cadu. Volto contigo, Karime. Muitíssimo obrigada pelas informações, Cadu. Um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Valeu, querida. Tchau, tchau. Você está ouvindo 18 horas. 7 em ponto. Termina aqui o 18 horas de hoje. Um ótimo fim de semana, gente. Obrigada pela companhia. Um beijo e até segunda-feira. Você ouviu 18 horas.